Então, primeiro aos Tessalonicenses 5, 16 a 18, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Palavra de Deus, que o Senhor seja conosco, suas instruções, seu poder, sua palavra seja derramada como água viva que molha a terra seca e que faz brotar a vida, em nome de Jesus. Quem concorda, dê glória a Deus, tome assento. Meus irmãos, estamos falando no seminário Dúvidas e Polêmicas, o que a Bíblia diz sobre aquilo que ela não diz, porque ela diz, né? Nesse tempo estamos falando, por último, sobre a identidade e o poder da igreja verdadeira. Por que muitas coisas não estamos vendo nas igrejas? Porque às vezes falta a identidade verdadeira. Mas aí abrimos falando sobre essa identidade verdadeira. Qual é a identidade da igreja verdadeira? E você que não viu, não estava aqui, pode ir lá no YouTube e assistir, ver esse estudo. E aí nós entramos agora sobre o poder que Deus dá a essa igreja verdadeira. Não a igreja falsa, mas a igreja verdadeira. Tem algumas armas que estão colocadas à nossa disposição enquanto igreja verdadeira. A primeira arma, e nós estamos falando isso do ponto de vista científico. A primeira arma foi a palavra de Deus. Nós vimos que é provado cientificamente que quem ler a Bíblia no mínimo 4 vezes por semana tem todos aqueles privilégios de mudanças e etc. E isso já foi visto na terça-feira próxima passada. Nós vimos que a pessoa, quando lê a palavra no mínimo 4 vezes por semana, esta pessoa, as tentações diminuem. Beber em excesso, 62%, só de ler. Visualizando pornografia, 59%. Relações sexuais fora do casamento, 59%. Jogos de azar, 45%, só de ler. Porque a igreja verdadeira não pratica essas coisas, ok? Fica bem claro isso. Nós falamos então sobre algumas coisas sobre essas questões. Agora nós vamos falar de um outro poder que está disponível para a igreja verdadeira e provado cientificamente que faz a diferença, que é o poder da oração. Quem ora, melhora. E isso agora não é só uma questão espiritual, bíblica. Isso para mim já basta. Já basta. A Bíblia diz, eu fico com o que a Bíblia diz. Ainda que, veja bem, ainda que 1000 cientistas digam que o que está na Bíblia é mentira, eu fico com a Bíblia. A ciência, cada dia que vai passando, prova que não era bem aquilo que foi dito. Mas a Bíblia, cada dia que vai passando, prova que era bem aquilo que foi dito. Por estas e outras, eu sei que a Bíblia é a verdade de Deus. Agora, o poder da oração. Nós vimos aqui Paulo orientando a igreja de Tessalônica, as últimas instruções. Ele fala de coisas pontuais que nós devemos ter enquanto cristãos, enquanto igreja verdadeira. E entre estas, eu citei somente 3 aqui, que é regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Tem um povo triste nas igrejas, já observou? Era para estar triste ou alegre? E por que triste? Nós vamos ver isso aqui.
Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Não tem um povo que foge da oração? Até no dia da oração, foge da oração. Vem para a oração e foge da oração. Toda hora vai no bebedouro, toda hora vai no banheiro, pega a criança do vizinho para cuidar da criança. Fica uma inquietação quando vai orar, não consegue. Sim ou não? Mas a Bíblia está mandando orar sem cessar. Vamos falar sobre isso também. E em tudo, já viu que nós estamos vivendo um tempo de muita murmuração? Tá de sol, esse sol. Chove, essa chuva. Não tem carro, eu não tenho carro. Tem carro, fura o pneu, que miséria de pneu. Como nós estamos vivendo em tempos de murmuração. E é interessante que a mesma energia que se gasta para murmurar, pode se gastar para orar e ter vitória. Mas a Bíblia manda. E é interessante porque Paulo não deixa barato isso, né? Ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Ok? Mas aí nós vamos falar sobre isso mais à frente. Agora, a Bíblia, ela já fala, nós tivemos estudos aqui recentes sobre tudo sobre a oração, e já foi dito, mas só para lembrar algumas coisinhas, não é? A Bíblia, ela mostra o poder de uma igreja que ora. Capítulo 12 de Atos, por exemplo, o Pedro estava preso, ninguém podia tirá-lo de lá. Nenhuma justiça, nenhum juiz, nenhuma lei, estava lá para ser morto. E acabou. As autoridades não estavam dispostas a fazer o contrário. A igreja se pôs em oração. A Bíblia diz que a igreja orou ininterruptamente. O Pedro aparece lá na porta da casa que estava fazendo a oração e bate na porta. Você não escutou não, né? Eles estão orando porque o camarada não tem jeito de soltar, não tem, pronto, é para morrer no outro dia. O Tiago já tinha sido morto ao fio da espada. Aí de repente eles estão orando sem parar. Aí, quem quer que está? Não pode ser. O Pedro apareceu na porta da casa, solto por obra de milagres. Poder da oração. A oração mudou a sentença que Deus deu. Quando Ezequias ele volta para a parede, depois de receber a sentença, prepara a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O Ezequias volta para seu semblante para a parede, chora, clama a Deus, ora ao Senhor, Deus manda o profeta voltar e mudar a sentença. Poder da oração. Daniel tinha uma vida de oração e não parou de orar, ainda que uma lei foi levantada para que ele não orasse. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Foi jogado na cova dos leões, os leões não tiveram como, mesmo com fome, matar e comer aquele homem de oração. Deus tem resposta para a oração. A palavra de Deus diz, o próprio Deus fala, clama a mim, eu vou responder. Só que a gente parece que não crê nisso. Porque se cresce, nós vivíamos mais orando do que comendo. Sim ou não? Nós estamos muito mais dentro dos consultórios, dos psiquiatras, dos psicólogos, dos psicanalistas, do que nos nossos quartos de oração. Queremos resolver problemas com os profissionais, ao invés de lutar e resolver com aquele que tem poder para fazer infinitamente mais. Eu não entendo a igreja de hoje. Por que ela não vai? Obreiros reclamando de ter que orar 2 vezes por semana. Sendo que os obreiros deveriam insistir para que tivesse oração todos os dias da semana. Ao silêncio. Nós estamos desviados e precisamos voltar ao caminho do Senhor. Nós temos que entender
para nós, não é para os outros. A gente entende muito fácil para os outros. Que? Ele é obreiro e não ora? E você ora? Para os outros é fácil demais apontar e cobrar. Olha lá, tem que ser fiel. Olha lá, eu fiquei sabendo que o crente fez tal coisa. E você ficou sabendo das coisas que você faz? Costumo dizer que se nós preocupássemos só com a nossa vida e em resolver os problemas dela, não iríamos ter tempo para cuidar da vida dos outros. Não é verdade? Só que a gente tem essa facilidade de ficar apontando, de mostrando, descobrindo erros e tal. E Deus nos manda cuidar de nós mesmos, da nossa vida, das nossas decisões e etc. Está gostando da palavra? Então, meus irmãos, a Bíblia deixa claro que quem ora tem vitória. Mas não é a vitória que escolhe ter, é a vitória que Deus escolhe para quem ora. Porque a gente ora dizendo, seja feita assim na terra como é no céu. Então a gente ora para que a vontade dele seja feita. E a gente ora, como nós já aprendemos aqui várias vezes, 1 de João 5,14 por ali, a gente ora segundo a vontade de Deus. Sabemos que Ele nos ouve se oramos segundo a sua vontade. Quem conhece a Bíblia, ora melhor. Glória a Deus. Agora vamos para o ponto de vista científico a respeito de oração, porque parece que tem uns cristãos hoje, que eles creem mais na ciência do que na palavra. Eu creio mais na palavra do que na ciência e qualquer ciência. Cientistas da Universidade de Duke confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, aqui estamos falando de ponto de vista científico, por isso tem uns termos diferentes. É fortalecido o lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. De acordo com o mesmo estudo, a pessoa que tem fé vive 25% mais que os descrentes. Além disso, tem mais saúde física e mental, pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânica muito mais forte. Isso é quem ora e tem fé. Eu vou ter que ler porque é questão científica, então vou ter que ler. O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico. Isso, irmãos, isso aqui é fatal, né? O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico. Mas você já notou o que aumentou nesses dias? Isso diminui a inflamação e a taxa de encurtamento dos telômeros nas células. Vou explicar o que é. Isso explica por que as pessoas mais religiosas vivem, em média, 7 a 14 anos a mais, segundo as pesquisas. E o que são os telômeros? São biomarcadores de envelhecimento. São sequências repetitivas do DNA que se localizam nas extremidades dos cromossomos. Eles têm a função de proteger o DNA das células e garantir a estabilidade do código genético. Quem tem fé vive de 7 a 14 anos a mais. Mas você está entendendo o que está falando aqui quando fala quem tem fé? Na verdade, não é quem tem fé a forma correta de dizer, é quem usa a fé. Porque tem muita gente que tem fé, mas não usa. Já viu? É a história de um casal que se ama e separa. Tem ou não tem? Está separado, mas se amam, mas estão porque não fez a máquina funcionar. O segredo do casamento não é o amor, embora tenha que ter amor. O segredo do casamento é o casamento. Casar-se todos os dias.
Poucos glória a Deus nessa hora. Olha, foram 5 anos de pesquisas e 16 estudos médicos sobre o assunto. Para o pesquisador Daley Matthews, da Universidade de Georgetown, em Washington, a crença espiritual, que poderia perfeitamente ser traduzido como confiança em Deus, parece contribuir para que as pessoas superem mais rapidamente as doenças ou a depressão, convivam melhor com males crônicos e sejam menos propensas ao suicídio. Quando a gente fala aqui na igreja, a pessoa fala, você está em depressão, levanta, não sei o quê. Ai, não me entende. Não é não me entende. É que se você não reagir, realmente você vai estar fadado ao fracasso. Você tem que lutar, você tem que reagir de alguma forma. Ainda que seja uma pequenina reação, você tem que esboçar ela. É assim, é reagindo. Já ministrei aqui sobre o poder da reação. O poder da reação move os céus. Homens que frequentam regularmente cultos. Agora vem a frequência dos cultos. Homens que frequentam regularmente cultos religiosos têm 40% menos possibilidades de sofrer um ataque cardíaco. 40%. Pastor, fica pegando no pé, quer que a gente não falta culto. Ora, eu não preciso. Precisa. Você precisa e eu preciso de estar nos cultos. Não é estar para apresentar-se e dizer que foi, não. É estar para adorar e ser edificado por Deus. Para o médico Carl Thoresen, da Universidade de Stanford, os religiosos costumam cuidar mais da saúde e se envolvem menos com fatores de risco, como uso de drogas, violência e álcool. Os religiosos, que eles dizem aqui, na verdade, são os fiéis, tá? Porque tem os infiéis que não abrem mão de um vinho, de um dum-dum e de um dum-dum. Aí é outra história. Mas o vinho é bom para o coração. Não. Foi provado o quanto o álcool faz mal para o coração. O que é bom para o coração é o suco de uva integral. Aleluia, glória a Deus. Sempre que a pessoa dá desculpa, dizendo põe saúde, põe não sei o que na frente, para fazer o que não deve, a gente já entende o caráter de fé que a pessoa tem. Agora vamos aqui. Isso aqui, talvez os jovens já tenham visto, porque eu vou citar aqui algo do Jesus Cup. Alguém conhece o Jesus Cup? Yes. Psicólogo explica como a oração pode mudar o cérebro humano. A oração, irmãos, regenera neurônios. Você sabe o que significa isso? Com relação ao Alzheimer, a memória, um punhado de coisas, você sabe o que significa isso? Jonatas Leônio revela, acho que aqui não é em inglês não, é Jonatas Leônio, revela o que acontece fisicamente no cérebro durante experiências espirituais. É o espiritual fazendo o cérebro desenvolver. Assim como o exercício faz os músculos, cadê Jean? Alguém quer desenvolver músculo em exercício, pode um negócio desse? Estão criando umas máquinas aí que enganam o cérebro, né? Será que aquilo funciona, Jean? Tem que ser o exercício físico, né? Não, eu vou melhorar, pastor, eu vou ficar fortão igual o Jean, igual o Tiago, pastor, vou ficar igual o Tiago, do tamanho dele. Aí, meu filho, se você não fizer exercício, você vai ficar igual uns outros irmãos. Tem que exercitar. E a oração é um exercício que faz o cérebro
desenvolver. Tudo está explicado aqui. Esse aqui eu vi no quadro Divinamente e eu trouxe para nós aqui, ok? Com Douglas Gonçalves. Com o tema 7 benefícios da oração para o cérebro humano, o psicólogo começa esclarecendo, e é bom falar aqui que é um psicólogo, né? Esclarecendo que até pouco tempo havia um conflito entre a ciência e a fé, mas no século XXI, a partir desse século, tem mostrado um cenário bem relevante através da neuroteologia. Neuroteologia. A neuroteologia, também conhecida como neurociência espiritual ou da religião, é uma disciplina científica que estuda os processos cognitivos produtores de experiências categorizadas como espirituais. Existem várias áreas dentro da neuroteologia, entre elas a neuroteologia evolutiva. Estou falando mais pausado por causa dos irmãos, para que possam entender. Que estuda como o cérebro pode evoluir para produzir novas experiências. Através de diversos exames, é possível verificar mudanças no cérebro de quem tem uma experiência espiritual, explicou o psicólogo. Orar, preste atenção, orar aumenta a resistência à dor. O que eu disse? Não vou orar não, porque eu estou com dor. Já notou essas desculpas nossas? De acordo com o médico, agora existe uma explicação científica para a espiritualidade. É possível ver o que acontece fisicamente em nosso cérebro, disse ele. Uma das principais alterações no cérebro, que é causada através da oração, é a diminuição do córtex parietal superior, responsável pela nossa atividade sensorial. Então, enquanto oramos, ficamos resistentes à dor. Além disso, se estivermos num ambiente desagradável, a oração nos torna mais resilientes para permanecer ali, explicou. Vou contar um segredo para vocês. Me falaram que eu tinha que fazer um exame, que a gente entra numa máquina, ela fica fazendo barulho, e você não sai lá de dentro nunca. Já entrou nessa? Deus o livre. E aí me puseram lá, e eu estou lá. Aí, falei, meu Deus, Janaína do céu. Falei, vai destruir tudo aqui. E aí vem de novo, vai de novo, passa a luz, volta a luz. E o que eu fiz? Que eu não estava suportando aquele tempo. Falei, Jesus, tem misericórdia, me dá graça. E aí não é que eu fiquei lá? Porque a oração me deu graça para permanecer num ambiente que é insuportável. Está provado cientificamente e comigo também, na prática. Não tem coisa que você tem que fazer isso? Um exercício? Sabe quando vem aquela crise de ansiedade que você não tem domínio sobre ela, mas você começa dizendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu vou vencer. O Senhor vai me dar graça. No nome de... Daqui um pouco já foi. Verdade ou não é? Nós temos à nossa disposição o poder da oração. Agora imagine, preste atenção por favor. Imagine, queridos, se nessas coisas vivas já temos essa resposta, e nas outras? Quer voltar a orar como você orava? Porque nós paramos de orar como nós orávamos. Escute uma coisa,
meus irmãos, lembramos neste exato momento da igreja perseguida. Além de Paulo e Silas na prisão, por exemplo, um exemplo bem vivo, não é? Eles estavam orando e cantando, onde? Dentro da prisão. Orar é uma oração, obviamente. Cantar, duas. Porque você envolve o dobro da emoção, da sinceridade, do sentimento, da percepção, de entender aquilo que está passando. Tem coisas que você está atravessando quando canta algo que você está atravessando, e este algo que você canta é um estimulante de fé, você é curado na hora que canta. Por isso, muitos dizem que que cantar é orar duas vezes, quando se faz isso dessa forma. Olha aqui o que diz, irmãos, outra coisa. Segundo aos Coríntios 4, 8 e 9, diz assim, segundo aos Coríntios, põe aí DCM, por favor, abre a sua Bíblia também, por gentileza, segundo aos Coríntios 4, 8 e 9. 8 diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha aqui a explicação. Atribulado é algo que acontece de fora, mas angustiados é algo que acontece de dentro. Como Paulo e Silas tinham um compromisso com Deus, uma vida com Deus, eles estavam revelando o quê? Que estavam enfrentando a luta do lado de fora, mas dentro deles tinha paz. Dentro deles não tinha o problema externo. Então, por isso eles disseram, atribulados, mas não angustiados. Por quê? Nós temos um Deus. Nós temos convicção do Deus que nós servimos. Nós sabemos que Ele está aqui conosco, que Ele está em todo lugar, mas principalmente quando somos dEle, Ele está dentro de nós. Eles se sentiam perseguidos, pois era algo que estava acontecendo lá de fora, mas não se sentiam desamparados, porque isso é algo que está dentro, acontece dentro. O interior de uma pessoa é algo que pode ser blindado, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Paz. A paz que Deus dá excede entendimento. O problema, sabe qual que é o problema? Da gente ouvir isso e pensar que isso não é bem verdade, embora isso aqui é prova científica. É porque nós não vivemos a identidade da igreja. Por isso que a abertura desse estudo está falando de ser igreja de verdade. Nós temos que orar, não porque orar me traz paz, não. Orar porque eu quero comunhão com Deus. Orar porque eu quero intimidade com Deus. Orar porque eu quero o domínio de Deus sobre a minha vida. Orar porque eu amo o meu Senhor e quero ter esse momento de qualidade com Ele. Quando essa igreja verdadeira ora, não para ficar pedindo, mas para ter comunhão, a paz vem para a alma. A paz está lá dentro. É por isso que você vai ver a igreja primitiva numa cruz adorando. Você vai ver um Pedro diante da cruz dizendo, não, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor.
A preocupação de Pedro não era a dor da cruz ou da crucifixação. Não, era a dor de morrer como seu mestre, não sendo digno. Então ele disse: não, me crucifica de cabeça para baixo. A preocupação dos discípulos, quando dentro do Coliseu, não era com a ferocidade dos leões, mas e mesmo na hora da morte, adorar e louvar aquele que salvou cada um deles. Como pode ter isso em nós, sendo nós humanos? Eu quero que você pare para pensar nisso, porque a gente, poxa, vê um leão na sua frente, a reação é o quê? Mas eles cantavam, outros ajoelhavam e começavam a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, recebe a minha vida. Como pode um Estevão, sendo apedrejado para a morte, porque se sabia que era para a morte, não é por causa do tamanho das pedras, mas a sentença da lei e a maldade daqueles, seus algozes, como que Estevão pode olhar para eles e dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? A igreja de hoje, ela acusa uma coisinha desse tamanho, e ainda roga a Deus: mostra que sou teu servo, no sentido, vinga por mim. Mas aquele não, aquele está dizendo, ele não está preocupado com outra coisa senão que aquelas almas também fossem salvas. Nós estamos desviados ou não estamos? Por favor, seja honesto. Como explicar esse tipo de reação? Comunhão. Por que Paulo fala que tudo que ele sofreu, ele andava tremendo, segundo os estudiosos, por causa de tantos açoites e tantas coisas que ele sofreu? E por que ele falava que o que ele sofreu é nada diante do que estava por vir? Porque é nada para nós. Quantas vezes açoitado, perseguido por falsos irmãos, injuriado, caluniado, e Paulo foi um desigrejado por causa disso? Paulo mandou fechar alguma igreja? Porque ele tinha? Eu conheço um homem que, se no espírito ou no corpo eu não sei, mas ele foi levado ao terceiro céu. Ele tinha comunhão com Deus. Por que Eva toca e toma o fruto? Não era proibido tocar, era proibido tomar, mas aí a serpente vai conversar e começa a perturbar a Eva, né? Por que Eva despreza a comunhão? Porque ela começa a ter comunhão com a serpente. A serpente, porque ali só tem um diálogo no capítulo 3, né? Mas a serpente ia lá conversar com ela. Já estava tão íntima que dizia: é verdade que Deus disse? Não, eu te digo que não é assim. Certamente não morrerás. E ela crê no certamente da serpente e não crê no certamente de Deus. Deus disse no 2,17 assim, ó: se tu tocar e comer, se tu comer, certamente morrerás. E a serpente no capítulo 3 fala: pode comer que certamente não morrerás. Em quem Eva acredita? No certamente da serpente. Então a comunhão dela estava mais forte com a serpente do que com Deus. Com quem está mais forte a sua comunhão? Não responde não, quero que você reflita. Porque só é provado que eu estou com comunhão quando eu estou dando crédito àquilo que estou com comunhão. Sim ou não? Preste atenção. Muitos dos nossos pensamentos são serpentes. O povo levantou contra mim. Eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado em me levantar para Deus.
Ah, o fulano falou mal de mim, eu estou preocupado, se falar mal de Jesus, não vai falar de mim? Eu tenho que estar preocupado com o que Deus está falando a respeito de mim, o que a Bíblia fala e que eu tenho que viver. A minha preocupação é comunhão com Deus. Está certo ou errado isso? E por que às vezes a mensagem verdadeira é lançada para nós como sementes verdadeiras e a gente briga com a verdade? Porque a comunhão com a serpente é maior. Quando a comunhão com Deus é maior, as verdades tiram das nossas bocas, glória a Deus, obrigado, Senhor. Está certo ou errado essa colocação? Quando eu ouço balelas teológicas, eu repugno aquilo, ou não? Eu não gosto disso, eu gosto que preguem aquilo que de fato é bíblico, seja o que for. Edificação, exortação, o que for, mas que seja bíblico, sem invenções. Amém? Então, essa é a questão. Quando há comunhão com Deus, aqui dentro está resolvido. Vai acontecer coisas de fora? Certamente, como vai. Mas aqui dentro está resolvido. Por isso que Jó, quando ele está nessa fase da comunhão, ele fala assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Está resolvido lá dentro. Nós precisamos entender isso, irmãos, que quando temos comunhão, o nosso interior é blindado. Os nossos sentimentos são blindados. Ah, olha, você é casado, mas fulana diz que você é muito bonito, que não sei o que. Fala para essa pessoa me respeitar, eu sou casado e bem casado. Não é, né? É, não, mas eu sou mesmo, porque quando você tem comunhão com Deus, você respeita a Deus até com as palavras que saem da sua boca. Porque de uma boca não pode sair dois tipos de palavras. Uma fonte, ou é doce, ou é amargo, não tem como. As duas não. Ou eu sou de Deus, ou não sou. Ou você é de Deus, ou não é. Se somos de Deus, não há invencionices. Se a pessoa não é de Deus, ela fica fazendo lá o advogado do diabo, se defendendo errado. Mas se ela é de Deus, é diferente. Não, realmente é assim, Deus vai abençoar, eu vou fazer o que tem que ser feito. Pronto, acabou. Aí você está blindado. Lembra quando Paulo fala assim, sede constante, como é que é? Sejam firmes, constantes e sempre abundantes no Senhor. O que é alguém firme? É aquele que caminha sem titubear. Firme. O que é constante? É firme, é imovível. Constante é inamovível no seu interior. É constante no seu interior. E aí começa a experimentar coisas da abundância. Porque tem firmeza de propósito, de caminhada, de sentimento, no interior está definido. Pronto, acabou. Fé e foco. Pronto. Meu foco é o quê? Qual que é o seu foco? Ser muito abençoado nessa terra. Não, meu foco é o céu. Quero construir nessa terra o que eu puder e tal. Se Deus vê que eu construí, mas está fazendo mal, que tire de mim. Eu quero ser bem nessa terra, mas o meu foco não é a terra, meu foco é o céu. Eu quero construir e chegar a alguma coisa nessa terra, mas a minha esperança é a volta de Jesus, ou encontrar-me com Ele e ouvir dele: pode ficar comigo a eternidade, meu filho. Não é isso? Quando você se resolve nisso, as coisas não te param mais.
você fica com medo das coisas te tirar de Deus, porque você tem uma esperança e um foco, o céu. Então, orar aumenta a resistência à dor, porque traz isso para dentro de mim. O que está escrito lá em Filipenses 4:6? Tão conhecido, né? Filipenses 4:6. Não estejais inquietos. Outra versão, ansiosos por coisa. O que é coisa alguma? Faz assim. Por coisa alguma. Antes. Ou seja, para que essas coisas não tenham efeito e tudo esteja em paz, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e é uma elevação da oração à súplica, já falamos sobre isso. Com ação, quem ora não tem ansiedade. Agora orar, que tanto? Mais o que? Orar o necessário. O que é o necessário dentro disso que estamos falando? Já dei isso tudo aqui. É que tem gente que se orar 1 hora resolve. Tem outros que 2 horas. Então horário. E quando eu sei que o necessário já foi cumprido? Quando você sente paz. Pode levantar e caminhar. Amém? Aí você vai estar orando sem cessar. Qualquer coisa você vai abrir a boca e vai falar com Deus. Um passarinho na sua frente, você, ai Jesus. Você passa perto de um mendigo, Senhor abençoa. Você está orando sem cessar, você está ligado com Deus, sem cessar. Amém? Então, orar aumenta a resistência à dor. Que mais? A oração aumenta a reconstrução cerebral. Meu Deus do céu. A plasticidade neuronal é a capacidade que o cérebro tem em desenvolver novas conexões sinápticas, que é a zona de contato entre células nervosas, entre os neurônios, a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. A oração traz a capacidade de regenerar neurônios, de religar sinapses e de refazer circuitos. É como um treino para o desenvolvimento cerebral. Quem ora tem vitória. Quem ora tem reações maravilhosas. E agora, eu tenho que sempre estar observando isso, irmão. Não é diga para o seu vizinho, olha para os olhos dele e fala assim, não é encher linguiça. Você sabe o que é encher linguiça? Eu lembro, há muitos anos atrás, 20 e poucos anos atrás, que eu fui assumir a tarde da bênção de um lugar aí. E aí eu cheguei na igreja para a hora da oração e ouvi o camarada, Deus Todo-Poderoso, porque a tua graça e tal. E a gente entrava na parte de baixo, a nave era na parte de cima. Falei, rapaz, o fogo está pegando em cima. Quando eu fui chegando assim, sem fazer barulho, porque a pessoa está orando, é ruim o negócio de fazer barulho, né? O camarada estava lendo uma revista e orando desse jeito. Porque tu és grande, todo-poderoso, ó Senhor dos céus e da terra. Ele estava orando ou enchendo linguiça? Aí eu tenho que orar 1 hora. Não. Aí fica olhando no relógio até dar 1 hora. Aliás, tem uns irmãos aqui que está faltando 5 minutos para vencer o horário e eles levantam e vão embora. Que ansiedade, hein? A oração não tirou a ansiedade. Ó, silêncio.
Nós não podemos, irmãos. É claro que a gente, eu reservei essa hora para mim orar, mas você tem que mergulhar, você tem que encontrar a presença. Tem gente que vai orar murmurando, ai, não sei porque que eu tive que vir, porque eu não sei o que, eu estou cansado, Jesus, não sei. Você vai ver aqui na frente sobre cansaço. Aproveita, mergulha, encontra a presença. Ah, eu não gosto de orar porque o irmão está gritando. Ah, esses irmãos só oram baixo. Para com isso, vai para o seu canto e encontre o seu Deus. Mergulha na presença dele. Hoje não tem jeito de você corrigir o povo mais não. O povo faz do jeito que quiser. Mas você quer mergulhar? Vai para mergulhar. Vai preocupar em encontrar a presença de Deus. Amém ou não? Diga, orar não é encher linguiça. Ficar jogando palavra, né? E também, irmão, para com esse negócio de florear. Deus olha assim, eu imagino, né? Porque eu não sou Deus, mas eu imagino Deus olhando assim, e para que essa florida toda? Ó, magnífico, eterno e santo. Às vezes você nem sabe a palavra que está falando. Quero enaltecer teu nome, porque ouviu o outro orar. Eu lembro de uns irmãos que viu o pastor Marco Feliciano orar para pregar, um querubim aqui, o outro anjo não sei aonde, cerca agora, e fala não sei o que, aí os irmãos iam orar, um querubim ali, o outro não sabe nem o que está falando. Pedro fazia isso não, gente, fica tranquilo. Vãs repetições. Mateus 6 diz assim, quando você for orar, não fica usando de vãs repetições. Deus não está falando que eu não posso repetir palavras. Ele está dizendo vãs repetições. Eu posso repetir palavras, desde que isso não seja vão. Amém? Então, de acordo com o especialista, a oração também melhora a concentração e a atenção, o que tem sido alguns dos maiores problemas da atual geração. Com a oração, escuta essa, cadê a Maju? Maju está na salinha, está ali. Escuta, Maju. Com a oração, há o aumento do lobo frontal, que é responsável por manter a atenção em algo. Nós que oramos, sabemos que ficamos mais centrados. Compartilhou. Lembra do déficit de atenção? Quem lembra? TDAH, que está na moda. Irmão, eu estou com um negócio sobre essas coisas. Parece que Deus não resolve mais problema. Não, mas esse é porque tem. E aquele? Não, aquele é o. E aquele outro? Não, aquele é por causa da mãe que fez muito mal para ele. O outro é por causa. Mano, então eu era para estar doido aqui na frente. Que o que eu já passei na vida era para assim. Deus tem ou não tem o poder de curar qualquer coisa? De mudar qualquer mente, qualquer alma, qualquer espírito. Deus tem ou não tem o poder de curar uma alma inteiramente? É o que está dizendo aqui, ok? Agora é a ciência também, ok? Então, quem ora, a atenção melhora. Mas nós estamos falando de oração, não é ficar jogando palavras, não. Comunhão, intimidade, derramar-se na presença de Deus. O médico lembrou que as pessoas que oram antes de ler a Bíblia conseguem focar mais na leitura. A oração captura a sua atenção para um foco, reforçou. Oração sincera, correta. Entendeu ou não? Glória a Deus. Então, diga, orar aumenta a resistência à dor. A oração aumenta a reconstrução cerebral. E a oração aumenta a felicidade.
E é fato. Já viu quando você ora de verdade? Que você encontra a presença de Deus? Você sai da oração, os mesmos problemas, mas você está bem. Sim ou não? A conta ainda está para cobrir, mas você está, eita glória. É ou não é? Ou não é assim? Se não é, porque tu não está orando direito. Por isso que orar até o necessário. A oração aumenta a atividade do sistema límbico, que é a área das emoções. Ao orar, o número de serotonina e dopamina sobem. Eles são, lembrando que isso aqui tudo foi no laboratório, medindo tudo. Eles são os neurotransmissores relacionados à felicidade e os altos índices de satisfação, especificou. Agora presta atenção. Além disso, presta bastante atenção, olha para cá. Além disso, a oração tem a capacidade de descansar mais do que o sono. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Lembrei do banner que Deus me deu há muitos anos. O diabo usa o cansaço para nos tirar da oração. Deus usa a oração para nos tirar o cansaço. E eu não sabia dessa verdade científica, não. Foi o Espírito Santo. Além disso, a oração tem a capacidade de descansar mais do que o sono. Segundo o psicólogo, não estou dizendo que o sono não é importante, e sim que a oração é mais importante do que o sono. Revelou, lembrando que Jesus passava algumas noites em claro orando. De acordo com algumas pesquisas, a atividade elétrica do cérebro possui frequências, como o rádio, por exemplo. Durante uma atividade de oração, a onda ou frequência elétrica gerada tem maior capacidade de descansar a mente do que o próprio sono, apontou. Resumindo, a oração tem a capacidade de aliviar tanto o cansaço físico quanto mental. Lembra dos testemunhos? Eu tenho esse testemunho também, muitos dos meus irmãos têm. Você levanta para orar, ora e não sente cansaço. E era para estar. Ixi, pastor, desse jeito o senhor tirou minhas desculpas de não orar, pastor. Não, tirei, não, pode continuar com elas. E pode continuar numa vida de derrota. Mas se você quer vitória, ora que melhora. Então, é por isso, irmãos, que quando Deus fala orai sem cessar, Ele está nos dando uma receita de saúde e de vitória. Porque nós estamos falando daquilo que reage em nós, reaciona em nós. Mas poderia estar falando do que a oração traz de bênçãos para a nossa vida, na família, nos negócios, no ministério e etc. Diga comigo, quem ora diminui o cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Como é que mede isso lá nos nutrólogos? Põe um negócio no nariz, põe na boca, misericórdia. Não é, Jana? A oração tem o efeito poderosíssimo de diminuir o cortisol e descansar a pessoa, ativando o sistema nervoso parasimpático. Ele vai explicar. Ele esclareceu. Leone explicou que o sistema nervoso simpático é aquele que ativa a tensão e o nervosismo. Tem povo nervoso por aí, não tem? Enquanto o parasimpático é o que dá um stop para relaxar. E a oração, está vendo aí, nutricionista? A oração melhora também a autoestima através do aumento da ocitocina,
hormônio do amor. Meu Deus. Vamos parar com esse estudo e vamos orar? Ou você não vai querer orar do mesmo jeito? E para finalizar, o profissional fala da oração como forma de melhorar a tomada de decisão. A oração altera o córtex pré-frontal, que nos dá a capacidade de significar as coisas, discernir e tomar decisões racionais. Então, o melhor que se tem a fazer, antes de tomar uma decisão importante, é orar. Isso trará mais lucidez e mais clareza para que a sua decisão seja a melhor. Conclui. Já viu um casal que vai olhar uma casa? Senhor, se é de ti, abre o nosso coração. Chega na casa, a casa é boa, mas o coração não abre. Orou antes. Eu mais já vi o Sereno, fomos numa casa olhar uma vez, a primeira mudança nossa. Aliás, a segunda. A primeira foi para a nossa casa que nós pintamos, né? A segunda, quando nós fomos olhar uma casa, eu falei, essa casa aqui não vai dar certo. Nossa casa tinha a laje, tudo arrumadinha, a outra não tinha. A rua não era asfaltada. Não é aqui não. Ela é grande, mas não. Aí Deus falou, eu quero vocês aqui. Mas como assim, Senhor? Eis que vos mando para o meio da Babilônia. Mas eu quero vocês aqui, depois eu vou abençoar. Então foi uma direção dada por Deus, clara. E lá naquela casa nós ganhamos para a glória de Jesus 20 almas para Jesus. E a Romália, que bebia só Coca-Cola, não bebia água e nenhum outro líquido. Ela comprava Coca-Cola de caixa e só bebia líquido Coca-Cola. Nós fizemos trabalho de libertação com ela. E ela foi curada para a glória de Jesus. Isso tem 28, 29 anos. Mas depois dessa casa, Deus nos levou a outra, e quando entramos lá, falou, agora vocês têm a recompensa. Foi bênção. Quem ora tem direção. E a direção, às vezes, pode não ser o que nós queremos, mas é direção para nos abençoar. Para glorificar Jesus. Para ter o que se deve ter. Amém? Então, meus queridos e amados, a oração, além de ser uma arma de vitória, é uma arma de bênçãos para o nosso interior, para o nosso corpo físico. Eu trouxe só estes, mas existem vários estudos de vários lugares, inclusive de Harvard. Eu vi vários estudos, mas esse aqui estava mais selecionado, melhor de entendimento, para que nós possamos ser edificados como igreja verdadeira. Se eu sou igreja que tem a identidade cristã verdadeira, eu tenho o poder da palavra em meu favor e o poder da oração em meu favor. Agora, são armas para a igreja. A arma a gente tem que fazer o quê? Usar. Lembra que eu fiz aqui aquela analogia de um camarada que está com a metralhadora, vem os soldados contra ele, ele não usa a metralhadora, vem um com a arma branca e mata ele, sim ou não? Nós temos que usar, as armas que Deus deu à igreja são poderosíssimas, mas escute, sem humildade você não sabe usá-la, precisa ter humildade. Por isso, quando Jesus vem trazer a transparência cristã para nós, no grande sermão do monte, de 5 a 7 de Mateus, quando ele traz as bem-aventuranças, qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados? Não. Qual que é a primeira bem-aventurança? Ah, como é que você sabe? Outra versão, humildes de espírito. O que quer dizer pobres de espíritos ali? De espírito.
é a pessoa que esvazia de si e precisa do outro. Ali já é a kenosis humana. A pessoa que sabe que não dá para viver dessa, ela precisa do Espírito do Senhor, ela precisa do comando do Senhor, ela precisa da direção de Deus. A base de ser feliz começa com a dependência de quem faz feliz. Para usar tudo que Deus tem para nós, tem que ter humildade. Não pode ser da forma que você imagina ou eu imagino. Tem que ser da forma que Deus fala. Humildade. Humildade vem de quê na etimologia? Humus. Humus vem de quê? E nós viemos da onde? Lembra-te de que somos pó, orou ao Senhor o servo. Nós somos nada sem Deus. O que significa então, para a gente encerrar, orar sem cessar? Que nós lemos. Significa orar com persistência e constância. Lembra que nós falamos lá atrás, quando demos o estudo de oração? Se você tem uma vida de oração, o bastante, no caso da sua vida, o necessário, você vai estar ligado com Deus em todo o tempo. Eu não preciso orar de joelho, Deus me ouve onde eu estou. Isso é uma mentira. Nós precisamos orar de todas as formas. Agora, a oração de joelhos é a oração do humilde, que deixa tudo para ter uma sós com a majestade eterna. E reconhece que é pó, e se humilha diante dele, e começa a falar com aquele que tem poder para fazer. Nós podemos orar em qualquer tempo e Deus nos ouve, mas sem a oração da humildade, é bem possível que você não está sabendo falar com Deus. Deus me ouve, Ele me atende, tá, tudo bem, mas você atende Deus e ouve Deus? Porque o segredo não é Deus me atender, porque Ele é misericordioso, Ele faz bem para todo mundo. Deus faz bem até para o diabo. O diabo está solto aí, fazendo muita coisa. Vai ter a hora que ele vai ficar trancafiado e acabou. Querido, o segredo não é o que Deus faz por mim, é o que eu tenho feito por Ele. E não é porque eu tenho o poder de fazer, não. É que, preste atenção em nome de Jesus, se é que você quer dar atenção para isso. A questão de eu fazer para Deus, não é porque eu tenho o poder de fazer, é porque Ele teve o poder de me dominar e agora eu vivo para Ele. Tem que ter uma mente para entender isso. A Bíblia diz negar-se a si mesmo, tomar cruz, ser de Deus de verdade, viver para a glória dele e não para a glória do homem. Não ficar querendo que as pessoas te bajulem, que as pessoas te reconheçam, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, nada disso. Se você fez alguma coisa de bom, foi porque Deus lhe deu e fez através de você. Porque nós, quando soltos em nós mesmos, não somos bons. Verdade ou mentira? Então, por isso que toda a glória pertence a Ele. Toda a honra pertence a Ele. Todo louvor pertence a Ele. Glória a Deus. Então, quando a Bíblia diz que devemos estar orando sem cessar, não significa que devemos estar sempre sussurrando orações repetidamente. Na verdade, a expressão orar sem cessar simplesmente ensina que devemos manter a regularidade em nossa vida de oração. E a partir disso nós vamos estar ligados com o céu. Ok? Foi o apóstolo Paulo quem escreveu aos crentes de Tessalônica a exortação orai sem cessar. Ele fez isso na parte final da sua carta, onde ele fala da volta do Senhor Jesus, da necessidade da vigilância e sobriedade da vida congregacional dos crentes.
especificamente sobre a última sessão, a vida congregacional, o apóstolo não apenas mostra qual deve ser a atitude dos cristãos uns para com os outros, mas também qual deve ser a atitude interior de cada cristão e como esse cristão deve expressar, como essas atitudes devem expressar o seu relacionamento com Deus. O que expressa que eu estou em Deus ou não, é tudo que está em mim. Meus olhos, meus ouvidos, meus sentimentos, minhas roupas, meu andar, minha fala, o meu ser. Revela se Deus está em mim, se eu estou em Deus. Ou não? Sim ou não? Então, meus irmãos queridos, especificamente sobre a última sessão, essa questão da vida congregacional, quero resumir para terminar. Ele vai dizer aqui: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo, são as 3 coisas fundamentais. Regozijar-se sempre, orar sem cessar e dar graças em tudo. Essas coisas, é interessante a forma como ele constrói essa exortação. Primeiro, ele diz que o crente deve ser sempre alegre. A verdadeira alegria é uma virtude que faz parte do fruto do Espírito. O fruto do Espírito de Gálatas 5 é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Não é, ali não está escrito no plural, os frutos, é o fruto, porque é um pacote, e ele faz parte. Se eu tenho amor, eu tenho longanimidade, tudo junto. Se eu tenho paz, tenho bondade também, estão todos juntos. Tem coisa que diz respeito a Deus, outro diz respeito aos outros, e outro diz respeito a mim. Esse fruto trabalha comigo, a maneira que eu trato os outros e a maneira que eu vivo com Deus. E ele tem que estar em mim se eu estou em Cristo. Se esse fruto não está em mim, eu devo repensar a minha vida cristã. É claro que esse fruto, ele se manifesta de acordo com a personalidade de cada um. Mas ele tem que estar lá. Ele tem que ser achado lá. Quando nós temos reações de ira, não quer dizer que o fruto não esteja. Porque a Bíblia diz: irai-vos. Irai-vos é o quê? É imperativo? É um mandamento? É um mandamento. Irai-vos, mas não pequeis. O que é irar para Deus? Encher-se de justiça. Discorde do injusto. Realmente não concorde com as obras infrutuosas das trevas. 5 de Efésios. Não faça parte disso. Não ande no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não folgue com a injustiça. E aí vai. Mas faça tudo isso sem pecar. Jesus irou lá no templo, virou a mesa dos cambistas, tirou os gados, tirou os trem que estavam tudo lá. Não faça da casa do meu pai covil de salteadores. Estava irado ou não estava? Mas ele pecou? Não. Então eu conheço o fruto, não é, irmãos, não é diferente. Eu tenho que conhecer o fruto pela personalidade de cada um, a maneira de ser. O Pedro era esquisito, diferente. Tiago também. O João já era mais doce. O Paulo era equilibrado. Personalidades. Mas o fruto estava em todos esses nossos irmãos depois que eles se converteram em Cristo Jesus de fato. Ok? E aí, nesse fruto está a alegria. Como que a alegria está num crente que sofre? Estando lá. É uma coisa de doido, mas está.
A gente passa angústia. Você já parou para observar que mesmo angustiado a gente é alegre? O crente consciente. Estou lá naquela angústia, todo mundo esqueceu, e eu precisando disso e daquilo. Aí daqui um pouco eu começo a chorar e dizer: Senhor, eu te amo, porque meu nome está escrito no livro da vida. Meu Deus do céu, que coisa fabulosa, maravilhosa. Essa consciência, por isso que a comunhão é a coisa mais importante para nós. O mais importante não é a solução do problema, o mais importante é a solução do dilema, do sentido. Se eu encontrar com Jesus, eu tenho sentido. Ainda que passe por onde passar, eu tenho sentido. Se você perder isso, é porque de alguma forma você está perdendo Jesus e você tem que voltar urgente. Porque muitos vão perder Jesus no caminho mesmo. E eu não quero fazer parte desse. Você quer? A igreja de Laodiceia, Jesus não vai estar do lado de fora, irmãos. Corra para Jesus. Custe o que custar, tenha comunhão com Ele. Você terá força para vencer. Então, a alegria genuína, ela só é desenvolvida quando o Espírito Santo é quem controla nossas vidas. Porque é Ele que gera o fruto. Não temos que estar crucificado com Cristo? A carne não tem que estar crucificada em Cristo? Sim ou não? Isso é uma verdade teológica, sim ou não? Esse negócio da carne, a carne, como é que é? A carne é fraca, mas pecado não é vitamina. E a carne é fraca, se a gente estudar um pouquinho mais sobre o que significa, quer dizer que a carne precisa de Deus. Por isso que o salmista fala que tudo para ele, até a carne dele, o espírito dele deseja em Deus. Amém ou não? Por isso, esse tipo de alegria do Senhor é capaz de não esmorecer mesmo nas circunstâncias mais adversas. Isso explica também porque logo após a frase regozijai-vos sempre, vem imediatamente a frase orai sem cessar. Tem hora que não vem uma angústia no coração, parece que o mundo vai cair, e aí você vai lá para o quarto e ora, o que acontece? Volta a paz. Somente aqueles que se achegam a Deus através da oração incessante realmente podem estar sempre alegres. Hendrickson explica a conexão entre se alegrar sempre e orar sem cessar, dizendo que não deve haver declínio na regularidade do hábito de agarrar-se a Deus em meio a todas as circunstâncias da vida. Tudo ser crente. Tem alguém aqui que é cristão de verdade? Ser cristão, tudo se resolve na oração. Ser crente mesmo, então é na oração. Na oração Deus vai curar, na oração Deus vai libertar, na oração Deus vai apontar o caminho, na oração Deus vai trazer paz, na oração Deus vai mostrar o que tem que ser resolvido, na oração a luz vai brilhar. Orai sem cessar. Então, irmãos, aquele que está sempre alegre e orando sem cessar, naturalmente irá dar graças em tudo. Eu estou alegre, estou orando sem cessar. Senhor, obrigado por essa prova. Como que alguém pode dizer obrigado por uma prova, né? Obrigado por essa luta. Já contei para vocês que eu aprendi muito com a Vilcerene, né? Porque Jesus converteu ela e encheu do Espírito Santo, ela tinha 9 anos de idade. E eu venho para a igreja, eu tenho 27. E aí, eu venho com aquilo que venho. E ela já está sendo instruída desde então. Aí ela estava orando um dia.
E a gente escuta a oração, né? Senhor, te peço que não tire a minha prova. E eu doidinho para Jesus tirar a minha prova. Senhor, o negócio está feio, Senhor, o Senhor é poderoso. E ela, Senhor, não tira a minha prova. É oração contrária, só pode ser. E ela disse, eu não te peço que tire a minha prova, mas que me dê graça para passar por ela. Porque se o Senhor mandou uma prova, é porque o Senhor tem um propósito com ela. Me dê graça. E é ou não é? Eu mudei minha oração. Então, se você tem Deus, você tem consciência que tem Deus? Lembra da campanha Mente Abençoada, Pés Vitoriosos? Você é de Deus? É de verdade ou de mentiras? Não, pastor, tem dia que eu sou, tem dia que eu não sou, pastor. Tem dia que parece que até o diabo tem raiva de mim, porque o negócio está... Não, você é de Deus ou não é? Então, tudo que acontece na sua vida é Deus que está no comando. Se você é cristão, se você tem consciência disso, tudo que acontece na sua vida é Deus que está no comando. O homem fez isso, o outro falou não sei o quê, mas quem está no comando? Mas aconteceu que o meu patrão, a minha patroa, o meu não sei o quê, o diretor, mas quem está no comando da vida do crente? Alegra, vai para a oração e dai graças em tudo. Ou não é assim? Irmão, se esse troço do diabo tivesse poder na nossa vida, já tinha matado nós há muito tempo. O nosso negócio é ser de Deus. Não sai de Deus não, que aí fica feio. Mas se você é de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Então, aquele que está sempre alegre e orando sem cessar, naturalmente irá dar graças em tudo. Tudo é tudo. Nada menos que isso. Tudo. Esse tudo inclui não apenas o conforto, o prazer, o bem-estar, a abundância, mas também inclui a aflição, a tribulação, a perseguição, a angústia, a espada e etc. Concorda ou não? Isso indica que quando estamos sempre alegres no Senhor e voltados a Ele orando sem cessar, não temos dificuldade em reconhecer sua providência em cada parte da nossa vida, em cada segundo da nossa existência. Você consegue dar glória a Deus por isso? Se eu fosse Deus, eu não sou, um dia eu quero ser igual ao meu Jesus é, e eu sei que você também quer ser, porque é uma promessa bíblica. Um dia seremos como Ele é. Se eu fosse Deus e olhasse por Edson, se eu fosse Deus, eu amava o Edson, né? Então, não é verdade? Aí eu olhava para o Edson, aí o Edson, cafifento, cheio de não sei o quê, e arrumando não sei o quê, e eu olhava para o Edson. Aí eu olhava para ele assim, esse menino, para onde ele está indo, o negócio não vai dar certo. Se eu fosse Deus, qual que seria a minha maior preocupação com Edson? Salvação. Qual a minha maior preocupação com Edmilson Vidal? Salvação. E com Wesley? Salvação. Com a Ana Lídia? Salvação. E o Marcelo? Salvação. E o Johnny, o Jean? Salvação. Deus está preocupado primeiro na salvação de cada um de nós. Ou não é? Por que Ele veio para a cruz? Para me dar dinheiro, me dar carro, me dar status, me dar uma rede social de 1 milhão de não sei o quê, de 5 milhões, de 10 milhões de não sei o quê, para me dar um casamento? Não, Ele veio para a cruz para me salvar. E a maior preocupação dele comigo e com você é salvar. Por isso, ele olha para o Edson, no exemplo que estamos dando, vê o Edson fazendo alguma coisinha, ele manda problema.
Tem gente que é salvo no hospital depois de um câncer. Sim ou não? E por que Deus permite? Deus é mau? Não, Deus quer salvar. Muitos de nós precisamos de certas coisas para a gente acordar e fazer o que é certo. Eu assisti um filme que o camarada, filme de romance, né? Eu e Vilce, fizemos 30 anos de casado. Aí o casal se conhecer durante a escola, aí se casaram, e aí aquela coisa bonita, não e tal, comprou casa, edificou, não sei o que e tal, daqui um pouco perdeu o sentido, o camarada estava pensando no divórcio. Como é que eu vou falar para ela que acabou, que não dá mais, que não tem mais a liga, prova de fogo, né? Aí ele está lá para dar ela falou, não, eu fiz um negocinho no médico ali, vou lá só ver rapidinho, e ele querendo falar para ela, ela sem saber nada. Aí ele chega lá e vai falar, e eu chamo ela. Aí ele, vamos lá comigo, não, depois você, vamos lá, é rapidinho, foi lá comer. Aí recebe o resultado, a mulher está com câncer. E 2 meses de vida. Muda tudo. Aí o que acontece? O camarada muda a maneira de olhar, a forma de pensar. Estou pegando isso para a nossa instrução. Aí daqui um pouco, ela exige que eles vão conhecer o mundo para ela despedir do mundo. E aí ele vê que tem amor lá. E quando ela morre, ele vai chorar. Tem hora que Deus faz isso para acordar nós. Porque a gente anda muito independente de Deus. Brigões. O senhor não fez? Por que o senhor não fez? Por que o pneu do carro furou, Deus? Olha o meu cabelo. Olha como está, não tem nem como cuidar do meu cabelo. Vai lavar esse cabelo com sabão. Reclamar do cabelo. E se der um câncer e começar a cair o cabelo? A gente tem que acordar. A gente tem que acordar, irmão. Agradeça a Deus pelo que tem, em tudo dê graças. Dê graças. Bate o pé aí, dê graças. Eu tenho pés. Agradeça. Ah, pastor, só estou comendo arroz e feijão. Dê graças. Tem gente que não tem arroz e nem feijão. Em tudo dá graça. E se eu não tiver nada? Dê graça, Deus vai cuidar. Aprenda a mudar isso. Mas que jeito, pastor? Tenha uma vida de oração, que você tenha comunhão com Deus. Tudo se resolve aí. Tudo começa a trazer entendimento através daí. O crente que vive sempre alegre e ora sem cessar, dá graças ao Senhor por tudo. Ele sabe de uma coisa: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso tudo segundo o seu propósito. Vai dar certo, no final vai dar certo. O que tem que dar certo não é o resultado dessa vida. O que tem que dar certo é o resultado daquela lá. Lá tem que dar certo. Lá não, pro lado do fogo não, pro lado do regozijo, da eternidade, da alegria. Tem que dar certo é lá primeiro, não é aqui, é lá. Por isso cada um precisa da cruz que ele deu. Amém ou não? Orar tem poder? Oração é uma arma de poder da igreja? E o que vamos fazer com isso? Fique sobre os pés. Deus nos chama para voltar a ser igreja verdadeira. Olha aqui, deixa eu te colocar um dispositivo com palavras aqui, e que você receba isso. Quando alguém falar, vai ter vigília, não olha para você, olha para Jesus e diz, eu vou. Olha para Jesus e diga, eu vou.
E quando vier, venha para orar. Quando for, sendo em outro lugar, vá para orar. E paremos de brincar com coisas sérias, fazer anedotas e piadas com coisas sérias. A fé é mais séria que a gente possa imaginar. Não deixe ela esfriar. Entre esses conselhos de Paulo aos Tessalonicenses, o próximo, depois que ele diz em tudo da graça, é: não extinga o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo. Essa palavra aqui custou o sangue de Jesus, o sangue dos discípulos, custou o sangue dos profetas. Ei, garama, surrai. Não brinque com ela, não faça piada dela, e não aceite ninguém fazer piada daquilo que custou o sangue de Jesus e de santos homens e mulheres de Deus. E o Espírito Santo vai se alegrar e vai nos fortalecer na palavra, e vai nos levar a ser cumpridores da palavra. Amém? Vamos orar ou deixa para orar depois? E sabe o que é importante ainda? Que o Espírito Santo nos ensina a orar. Por isso, quando você não tiver argumento, vai lá e ajoelha. E comece assim: Espírito Santo, me ajuda. Eu quero ter comunhão com meu Senhor. Eu quero saber falar as palavras que eu preciso falar, assim. E pare de florear as coisas. E abra o seu coração e fale com Deus com sinceridade. Você vai ver que muita coisa vai mudar. Senhor nosso Deus e Pai, primeiro eu quero pedir perdão ao Senhor pelas nossas omissões nas orações, pelas vezes, por tantas vezes que fugimos da oração, dando as mais diversas desculpas, e algumas delas com razões, mas sem sentido bíblico. Perdoa. Perdoa, Senhor, este obreiro, esta obreira. Perdoa este irmão, esta irmã. Me perdoa, nos perdoa. E eu peço que o Senhor derrame sobre nós um manto da oração. Que as angústias nos chame para a oração. Que nas madrugadas a Tua voz nos acorde para as orações. Que os sonhos nos desperte para as orações. Que o desespero pela Tua presença nos leve ao clamor. Que o desejo de ter o Senhor mais dentro de nós nos leve à oração. Espírito Santo, nos ajude. Nos acorda para a oração. Levanta a igreja para a oração da intimidade, a oração do quarto e a porta fechada, a oração nas praças, nas ruas, nos diversos lugares, a oração intercessória, que ama o próximo, que ama o outro, que preocupa com o outro, com as nações, com as igrejas, com as obras. Dibasha Barakai Suida Makarandai. Nos leva à oração dos mistérios, falando os mistérios que só o Senhor conhece, e movendo os mistérios do Senhor na terra. Pai, desperta-nos. Arranca de nós todo impedimento, todo bloqueio, toda barreira. Nos leva às orações que geram intimidade. Nos leva ao lugar da intimidade. Nos leve às lágrimas, Senhor, de quebrantamento na Tua presença. Acorda a igreja
para voltar a fazer orações que liberta presos, que muda nações. Acorda-nos. Perdão, Senhor, perdão por nossos pecados. Ajuda essa esposa a entender que ela está nessa casa para orar por este homem. Ajuda esse esposo a entender que ele está nesta casa para orar por esta mulher. Não deixe o diabo convencer ninguém de parar de orar pelo cônjuge, pelos filhos, pelos pais. Mas tu, Espírito Santo, nos convença de orar uns pelos outros, sem restrições e cheios do amor do Senhor que quer salvar. Assim eu rogo, derrama o manto do clamor. Leva-nos a orações mais profundas, ao ponto de sermos sempre impactados pela Tua glória e presença. Volte a falar, Senhor, volte a mover, volte a agir. Eu ministro na autoridade do nome de Jesus, que quem nesta noite quer ser despertado com a oração, receba agora a marca de um homem, de uma mulher que ora, a marca, o selo de um homem, uma mulher que ora, um jovem, uma jovem, um adolescente, uma adolescente, uma criança, seja marcado como intercessor, intercessora, como aquele que ora, aquela que ora, aquele e aquela que encontra intimidade com o Senhor Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja fortalecido. E eu repreendo todo bloqueio, todo impedimento, todo atrapalho, tudo que impede esta pessoa de orar. Eu te mando na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Haja paz, disposição e alegria no clamor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos e adore o Senhor, e em tudo dê graças agora. Glorifique o Senhor, dai graças em tudo. Exalta o nome, se alegra, seu nome está escrito no livro da vida. Você está na casa do Senhor, Ele tem o poder de mudar histórias, de mudar sentença. Ele é o Rei da glória, Ele é o seu Senhor, o nosso Senhor. Ele está no domínio e controle de todas as coisas. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo, aleluia. Aplauda o Senhor e dê glória.